Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Estamos na semana em que nós celebramos a festa de Cristo Rei do Universo. Cristo Rei que se apresentou sentado em seu trono como um pastor que separa as ovelhas do seu rebanho. E como é bela essa imagem de um rei que é pastor. Nós cantamos na liturgia: o Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. Essa certeza de que a nossa história é guiada pelas mãos de um pastor que guia o seu rebanho em certos momentos, até quando o cansaço é demais para as ovelhas ou elas se perderam na estrada, esse pastor é capaz de ir lá ao encontro dessa ovelha, agarrá-la, colocá-la nos seus ombros e continuar o caminho. Assim faz conosco o Senhor no dia de hoje. Ele nos toma sobre os seus ombros e nos conduz para as águas tranquilas, mesmo se há tanta dificuldade em nosso mundo, mesmo se há tanta dificuldade em nossos dias. Hoje o Senhor nos quer dar uma efusão de grande coragem, porque o nosso olhar nesse tempo, depois da festa de Cristo Rei e na preparação para o tempo do Advento, é um olhar que se dirige para a futura vinda de Jesus. Aquele Jesus que subiu aos céus, que está sentado à direita do Pai, ele um dia virá para julgar os vivos e os mortos, mas ele nos revelou também que ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele não nos abandonou, ele não nos deixou aqui sozinho, ele nos mandou o seu Espírito Santo, ele está ao nosso lado, ele caminha conosco. Isso nos deve dar tanta coragem e nos dá tanta esperança no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Coragem, esperança, a isso nos chama a liturgia de hoje. Ontem nós vimos Jesus fazendo um grande elogio a uma pobre viúva que tinha colocado 2 moedinhas no tesouro do templo, e vendo tantos ricos que jogavam grandes moedas ali, ela diz que eles davam do seu supérfluo. Aquela dali, pelo contrário, ela deu tudo que ela tinha para viver. Essa conversa de Jesus não agradou a todos, certamente, e alguns começaram a mostrar para Jesus: olha, presta atenção aqui nessas coisas bonitas do templo, as pedras preciosas que tinha no templo, como tudo era coberto com decoração lindíssima, que era fruto de promessas que as pessoas faziam, pagando as suas promessas ali no templo. Era promessa talvez paga por gente que tinha muitos bens, e o templo era belo por causa dos bens de tantas pessoas. Mas na verdade, Deus habita no coração do ser humano. Santo Agostinho dizia: olha, volta para dentro de ti, porque é no homem interior que Deus habita. Ali é o templo de Deus. E esse verdadeiro templo de Deus é construído com essas pedras preciosas. São Paulo diz que no fim tudo vai ser passado pelo fogo. Quem construiu com palha, logo tudo vai se acabar em cinza. Mas se você construiu com pedras preciosas, quando o ouro passa pelo fogo, ele resplandece. Ali estava aquela viúva, deu o que ela tinha e foi passado pelo crisol, foi passado pelo fogo, e Jesus viu a beleza daquela alma, a beleza daquele coração. Quanto às pedras preciosas, quanto à beleza daquele templo, que realmente era belo. Era uma das belezas desse mundo antigo, se podia dizer, a coisa mais bela que Israel tinha. E na beleza daquele templo estava refletida a vontade do povo de Deus de expressar a sua gratidão, o seu amor. Quase 5 décadas para a construção daquele templo. Jesus pequenino viu o corre-corre dos pedreiros de um lado para o outro dentro daquele templo. As grandes pedras que eram talhadas naquela forma somente para o templo de Jerusalém. Era realmente algo muito belo. Os peregrinos olhavam de longe o templo e se comoviam. E Jesus diz: olha, toda essa beleza, porém, ela passa. Não vai ficar desse templo pedra sobre pedra. Quando Lucas recordou estas palavras de Jesus e as escreveu em seu evangelho, realmente já não havia mais pedra sobre pedra. 10 anos antes, o templo já tinha sido todo destruído, tinha sido reduzido ao pó. Reduzido ao pó. Assim também eu e você seremos reduzidos ao pó. Assim fala a Sagrada Escritura no livro do Gênesis: recorda-te, homem, que tu és pó, e ao pó hás de tornar. Por mais belas que sejam as nossas iniciativas aqui nesse mundo, elas passarão, elas vão conhecer o seu limite. O que é que vai ficar de tudo que a gente fez?
O que fica realmente é o amor, o que fica é o sonho, o que fica é a vontade de construir coisas belas, coisas diferentes. A exortação de Jesus se cumpriu, o templo passou, porém Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Em mim e você Ele pode habitar, Ele pode ser adorado, sobretudo se a gente obedece a sua palavra, se a gente obedece ao seu mandamento. Mas quando Jesus disse para as pessoas que estavam ali escutando, os seus discípulos, que não iria ficar pedra sobre pedra, eles logo ficaram preocupados e queriam saber sinais de que aquilo estava por acontecer. E Jesus disse que eles não se preocupassem com essa questão do dia, da hora, do momento, de se iria estar acontecendo guerras ou alguém queria dizer estou aqui, estou ali, que não seguissem estas pessoas. Atenção, porque dizia Jesus, ainda não é o fim. É interessante a gente pensar que é verdade que todas as coisas neste mundo têm o seu fim, mas é preciso também pensar que todas as coisas neste mundo têm o fim no sentido de dizer que elas têm a sua finalidade. E enquanto as coisas não chegam ao fim, é interessante que elas cumpram o seu fim, a sua finalidade. Por exemplo, o templo era construído para ser casa de Deus, morada de Deus, e Jesus ficou muito perturbado vendo que as pessoas tinham reduzido o templo a algo que não era da sua finalidade, que não era o seu fim. Fazer daquele lugar casa de oração, lugar de encontro com Deus e de encontro com os irmãos. Portanto, o templo já estava sendo destruído há muito tempo. Não sendo destruído porque as pedras estavam sendo arrancadas, porque o exército tinha tomado, não. O próprio Israel já tinha começado a destruir o templo porque tinha começado a destruir a sua relação com Deus, reduzindo Deus a um ídolo. Esse é o grande problema. O nosso problema não é se Jesus já vai chegar amanhã, se esse mundo vai passar logo amanhã. A questão é a gente saber se a finalidade da nossa existência está sendo cumprida. Eu e você, nós fomos criados por Deus para viver o amor. Um dia, tudo isso que nós somos passará, voltaremos ao pó. Mas até que essa hora chega, o que é que nós vamos O que é que nós vamos construir? Que relações vamos fazer? Daqui até aquele momento, basta uma coisa, que a gente se viva amando, que a gente se viva querendo o bem, atentos à palavra de Jesus, que diz, se alguém observa meus mandamentos, meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos dele a nossa morada. Esse templo que é edificado pelo amor, esse templo não passará jamais. Nós vimos isso na celebração da festa do domingo passado. Eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Na verdade, a gente precisa construir uma relação pessoal com Jesus. Não apenas os valores que Jesus pregou, o valor da caridade, o valor de fazer o bem ao próximo, isso também passa. É interessante que a gente eleja Jesus como a pedra fundamental. Essa é a pedra que não vai ficar reduzida a pó. Ao contrário, é a pedra com a qual será edificada a civilização nova, o mundo novo. Ele é a pedra fundamental, aquela pedra que os construtores rejeitaram. E você, sobre o que está edificando? Com que material você está edificando? Chegando o fogo, tudo vai ser consumido? Ou será purificado e mostrará o brilho desse amor com o qual eu e você estamos construindo a nossa existência? Minha amiga, meu amigo, ao fim de toda essa nossa conversa, eu quero desejar a você que o dia seja vivido sobre a graça e sobre a bênção de Deus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor volte seu rosto para ti, o Senhor te seja favorável, o Senhor te dê a sua paz. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A você que acompanhou aqui esse nosso vídeo no nosso canal YouTube Boa Nova, muito obrigado. Você já está inscrito no nosso canal? Agradecido por isso. Se você ainda não está inscrito, pode fazer isso agora. E se já é inscrito ou não, você pode sempre também trazer mais alguém. Curta esse vídeo se você gostou dele, mande para outras pessoas e assim vamos divulgando a Boa Nova de Jesus.